Olá, seja bem-vindo a mais um tema TCL, curso em Teologia. E vamos falar hoje sobre o pregador. O sucesso da pregação não depende unicamente da sua organização e dos seus pensamentos, nem das argumentações que possa ter. Retórica e conhecimento teológico adorna os sermões, mas não é sermões segundo, disse Patterson. A pregação é, sobretudo, a comunicação verbal da verdade divina, com o fim de persuadir o ouvinte à obediência a essa verdade. A pregação do Evangelho não pode ser programada por computadores, mas sim por homem e para homens que se deve a esse sagrado mister. Deus não unge máquina, né? Unge homens que conhecem as suas limitações, fazem de Deus as suas fontes de virtude e autoridade. Nesse curso, estudaremos sobre a importância de certos valores na vida do pregador que não pode ser deixado de lado. Esses valores maiorais, físicos, intelectuais e espiritual são indispensáveis. Aquele que exerce o santo ministério, ele não deve ser abandonado nem tido em relevância maior que o outro. Em relevância maior do que o outro. Vocações ministeriais. O ministério da palavra ou da pregação tem o seu lugar no destaque no trabalho cristão. Para exercer este ministério, torna-se necessário que tenhamos uma compreensão exata do caráter sublime da vocação ministerial. A compenetrações puramente humana é de nenhuma valia no desempenho desse ministério. Se aquele que a ele se dá não foi vocacionado e chamado pelo Senhor da seara, a definição mais simples para a vocação é chamado pós, exceto que aquele que chamou antes vocacionou. A chamada para o ministério da pregação é uma chamada real, específica, que dela foi alvo, pode lembrar-se muito bem quanto aos que circunstância foi chamado. Não se deve confundir vocações e chamados para o ministério da pregação com o simples desejo de fazer algo para Deus, pois são duas coisas completamente diferentes. O vocacionado para pregar o evangelho e alguém especial é alguém que recebe diretamente de Deus a mensagem que entrega ao homem, trata dos interesses de Deus e é um dom de Deus aos homens, né? Aos que inspiram o santo ministério da pregação da palavra, pelo menos dois requisitos importantes são indispensáveis: ter passos pela experiência do novo nascimento e ter o chamado de Deus. Nascer de Deus. A experiência virtual é inicial da vida daquele que se candidata ao santo ministério da palavra. E a experiência do novo nascimento, a fonte da sua pregação não se deve estar naquilo que ele viu, leu ou ouviu, está dentro de si mesmo, algo que é extraído de si mesmo, né? Ele possui uma vida nova. Ele possui uma vida nova como resultado de uma experiência pessoal com Cristo. Eis a fonte da sua mensagem. O pregador vocacionado e chamado pelo Senhor sabe que não pode salvar os que ouvem mais do que ele mesmo é salvo. Se ele pregar sobre o que ainda não experimentou nem vive, ele está pecando por hipocrisias, e a hipocrisia é uma qualidade digna de um cristão. Não basta ao pregador possuir um diploma de teologia e conhecer todas as regras da homilética para ter sucesso no ministério. Ele precisa ter uma experiência do novo nascimento. João capítulo 3, versos 3. Chamado por Deus. A Bíblia apresenta dois tipos de chamado: a coletiva e a individual. A chamada coletiva abrange a todos os crentes em Cristo para serem as suas testemunhas. A chamada individual e específico, e o Espírito Santo fala diretamente à pessoa e a designa para o trabalho de que Deus quer
que ele faça. Isto é o que acontece quando a chamada da alguém para o ministério da palavra e da pregação. A Bíblia e a história da igreja, através dos séculos, estão cheios de testemunho dos homens e mulheres que exerceram o ministério a que foram vocacionados e chamados. Um dos maiores exemplos da chamada para o santo ministério da palavra está na pessoa de Paulo, quando caminhava em direção a Damasco. Atos capítulo 9, versos 3 até 18. Ninguém pode tornar sobre si este encargo, sem que para isso tenha sido chamado por Deus, a qual não somente chama, mas também envia, cuida e abençoa. A personalidade do pregador. Por personalidade, entende-se que, sendo aquilo que caracteriza uma pessoa e a distingue da outra, e a marca individual de cada pessoa, né? Analiticamente, é um conjunto das qualidades física, intelectual, social e espiritual que caracteriza uma coisa, uma pessoa. Afirma os estudiosos que personalidade é a soma de tudo quanto o indivíduo e tudo quanto pode vir a ser. Ela pode ser desenvolvida através da educação e, como crente, nossa personalidade se desenvolve segundo o modelo da vida cristã, que é Cristo, o Senhor Jesus. Em relação ao pregador, sua personalidade tem muito a ver com a eficiência do seu ministério e de suas mensagens. Um artista pode ser um prodígio e ainda assim produz um quadro que atrai a admiração do povo. Um escritor pode ser moralmente um dissoluto e, mesmo assim, escreve livros que ensinem moral. Porém, o pregador é diferente. A mensagem que prega tem que ser expressões de sua própria vida, experiência, suas convicções, reflete a sua força, a sua personalidade, moldada pela palavra de Deus. O termo personalidade é tratado muitas vezes erradamente como sendo sinônimo de individualidade. Entretanto, a personalidade do indivíduo e a sua real identificações, isto é, a sua apresentações, ou seja, é aquilo que ele expressa na conduta e no agir. A personalidade do pregador é o segredo do bom êxito das pregações. Deve ser moldada pela palavra de Deus para que possa exercer influência na vida dos que ouvem. A história da personalidade é encantadora por causa dos pregadores que se destacam nas diferentes épocas. Não é o sermão que faz o pregador, mas é a sua personalidade que faz o sermão. É dever do ministro ser um homem modelo, cheio de graça, de generosidade, de doçura, de magnanimidade. Uma pessoa de caráter acima do nível geral. É possível que algumas pessoas tenham o conhecimento, profundo da teologia e não seja bom pregador. A teologia também não faz o pregador. Pelo contrário, o seu caráter, seu modo de pensar, agir, valerá mais para o seu povo do que toda a sombra de conhecimento teológico. O seu fim é ganhar almas. Uma personalidade atraente é o instrumento do ponto de vista humano mais poderoso que ele tem, para mostrar como o que somos e o que fazemos fala mais alto do que dizemos. Um conhecimento, Provérbios diz: o que és? Fala tão alto que não ouça. O que diz? Uma personalidade dúbia e contra a qual os homens se manifestam, produzirá inevitavelmente um sermão dúbio, enquanto que uma personalidade firme, de acordo com o modelo bíblico, produzirá um sermão sadio e eficaz. O pregador cumpre cultivar e aquilatar suas personalidades nas orações incessantes, na leitura
e estudo piedoso da Escritura e na adoração contínua a Deus, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos, capítulo 17, versos 28. Próximo tema, nós vamos falar sobre o cultivo da personalidade do pregador. Finalizamos aqui mais um tema TCL. Nós estamos mais um curso TCL. Estamos aqui sempre trazendo coisas boas para você, coisas sobrenatural. Hoje nós estamos esse modo é o modo de homilética, né? Vamos falar sobre como o pregador deve fazer, como não deve. E é uma coisa muito interessante, né? Você está conosco e está aprendendo muitas coisas conosco nesse momento. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Fique com Deus. Amém.